Olá a todos e todas. O Fórum Gonçalense de Cultura apresenta a série de entrevistas sobre o Programa de Governo para a Cultura de São Gonçalo, onde convidamos todos os candidatos e candidatas à prefeitura da cidade para debatermos esse tema. Eu sou Guilherme Carvalho e hoje conversaremos com o candidato Rodrigo Piraciaba. O Rodrigo é professor de matemática, formado na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em São Gonçalo. Ele é um dos fundadores do Sistema Elite de Ensino. Rodrigo Piraciaba, pela primeira vez, é candidato à Prefeitura de São Gonçalo pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Em seu diretório gonçalense, a legenda elegeu Renan Ferreirinha como deputado estadual e agora centra esforços para eleger Piraciaba ao cargo máximo do Executivo Municipal. Boa noite, candidato. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos estão ouvindo. Boa noite aos participantes e entrevistadores. Boa noite. Agora eu vou apresentar os entrevistadores dessa edição. Conosco temos a Cleise Campos. Ela é gonçalense, nascida no Largo da Ideia, atualmente moradora no bairro Mutondo. Ela é atriz bonequeira no Teatro de Bonecos Trio de Três, gestora cultural, doutoranda em História Social na FFP-UERJ, presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio, no biênio de 2016 a 2018, também coordenadora de Políticas Culturais na Secretaria do Estado de Cultura do Rio, entre 2014 e 2018, coordenadora da Concultura RJ de 2005 a 2012. A Cleise integrou a equipe de organização e instalação da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação de Artes de São Gonçalo, em 2001 e 2004. Ela também é fundadora do Fórum Gonçalense de Cultura, em 1999. Boa noite, Cleise. Boa noite, Guilherme. Boa noite, candidato Rodrigo Piraciaba. Uma satisfação contar com sua presença aqui, Piraciaba. E Rodrigo Santos, meu colega de bancada, querido autor aí do Macumba, uma satisfação estar aqui de novo. Obrigado, Cleise. E como a Cleise já falou, ao lado dela teremos o Rodrigo Santos, que é gonçalense, flamenguista, escritor, professor, roteirista e corredor de rua. Junto com Rômulo Narducci, criou e realizou o evento Uma Noite na Taverna. Textos publicados no Brasil e no exterior, é o autor do romance policial Macumba, passado em São Gonçalo e Niterói, entre outros. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cleise. Boa noite, candidato. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso bate-papo. E boa noite a toda a audiência que está assistindo a gente aí. Guilherme, a gente já está live? Eu acho que não... Sim, já estamos ao vivo. Já tem gente comentando aqui e tudo. Só vale lembrar, agora eu vou apresentar as regras, né, desse nosso debate, nessa nossa entrevista aqui. E é interessante ressaltar que essa é nosso segundo episódio na série de entrevistas com os candidatos. Na semana passada, a gente convidou o atual prefeito, Nancy, só que ele não participou, não aceitou o convite do fórum e, como nós já tínhamos avisado e enviado junto ao convite, para ele e para todos os outros candidatos, na ausência, ou desistência, né, ou não aceite ao convite, nós faríamos, na data prevista, uma roda, né, de conversa, de debate, de perguntas com a cadeira do convidado vazia. E se você que está nos assistindo agora, ao vivo, né, hoje, quer assistir como foi essa roda de entrevista com a cadeira do vazia, pode acessar tanto no nosso Facebook, na nossa página do Fórum Gonçalense de Cultura, quanto também no canal do YouTube, só procurar lá, o Fórum Gonçalense de Cultura. Agora eu vou repassar aqui brevemente como será essa entrevista, né? Temos aí uma duração prevista de até 1 hora. E nessa primeira rodada serão feitas perguntas e respostas, né, entre os entrevistadores e o convidado. Cada entrevistador terá 1 minuto para fazer sua pergunta. E o convidado terá, aí, na sequência, 3 minutos para a sua resposta. Depois volta para 30 segundos de complemento da pergunta e retorna ao candidato com mais 1 minuto e meio para a sua réplica, né? Tanto a Cleise como
Guilherme? Mutou lá. Guilherme, estamos te ouvindo, não. O Guilherme está apresentando aqui as regras do debate, parece que ele congelou lá a tela dele, né? Caiu, e nós temos, na verdade, uma dinâmica de tempo, já tudo dividido. Nós já vamos para 9 minutos e 8 da nossa web entrevista. A gente reitera aqui o agradecimento para o candidato Rodrigo Piraciaba, professor, que é, na verdade, o nosso primeiro entrevistado, né? O convidado da semana passada não compareceu, que é o prefeito em exercício, que se candidata à reeleição, o José Luiz Nancy. E para nós, candidato, é uma satisfação contar com a sua presença, e eu vou, então, estrear aqui a nossa rodada de perguntas. Até o Guilherme voltar, ele dá sequência, né? E voltei. Voltou. Que ótimo, Guilherme. Voltei. Então, a gente caiu aqui, estava falando sobre as regras, seria isso? Sim. Você estava finalizando as regras. Eu já ia quase entrar na minha pergunta. Perfeito. Acontece às vezes, né? A internet pode cair hoje. Claro. Já deu. Mas só então aqui para a gente finalizar, rapidamente, bem breve, vou compartilhar aqui com todos, né? Temos aqui, eu já passei, né? 1 minuto de pergunta, 3 para resposta, 30 de complemento e 1 e-mail para réplica. No final dessa sequência de perguntas e respostas, teremos ali as perguntas dos espectadores. Então, você que está nos assistindo aqui ao vivo, você pode enviar suas perguntas e comentários através dos comentários aqui da live. E o candidato vai ter até 3 minutos para respondê-las. Teremos aí aproximadamente umas 5 perguntas, depende muito ali desse tempo final. E ao final dessas perguntas, ainda separamos ali 3 minutos para considerações finais, tanto do convidado quanto dos entrevistadores. Agora aqui, já terminando, eu já vou passar a palavra para a Cleise, que ela será a primeira a fazer a pergunta. Deixa eu só compartilhar aqui agora o nosso cronômetro na tela, para que a gente possa controlar o tempo, para que fique igualitário aí para todos. Pronto. Candidato, nós observamos o seu programa de governo, fizemos a nossa leitura de casa, e ali você traz uma série de falas misturadas. Você mistura cultura com lazer, com esporte, né? E uma pergunta que é muito necessária para a gente, considerando o orçamento que a pasta tem, o que apresentou em 2019, 2020, o que o seu possível governo projeta para a cultura? Que ações em parcerias com outras secretarias podem ser pensadas para a gente ter atividades culturais nos 5 distritos de São Gonçalo? Nós temos um orçamento baixíssimo, né, que é 1 milhão, isso é irrisório para uma cidade do tamanho de São Gonçalo. Desse orçamento, a gente carrega mais de 80% para a folha de pagamento. Então, como é que o seu futuro governo vê esse orçamento e vê essa possibilidade de ações com outras pastas? Candidato, por favor. Cleise, posso começar aqui? Por favor. Claro. Cleise, primeiro, eu concordo com grande parte aqui da sua fala, que hoje nós temos um problema grave na parte do orçamento, que ele está sendo construído onde você tem tributos e valores administrativos, como você bem falou, sendo quase que 80% do valor destinado. Eu costumo até dizer que o orçamento, quando a gente juntou aqui, onde está a pasta da cultura, tem um orçamento de 1.900.000, só destinado 200 mil para a cultura. E aí, entre administrativos e encargos, dá 1,5 milhão. O que significa dizer que você tem quase ali, você chega a 75% do seu orçamento com encargos. E eu acredito muito que a gente tem que fazer primeiro uma gestão de qualidade, reestruturando todas as secretarias, de uma maneira que possa ter secretarias pegando mais de um setor e subsecretarias fortes.
Por quê? Porque talvez se você pegar a parte inicial de uma secretaria, onde tem os encargos, o que nós poderíamos fazer? Fazer fusões de algumas secretarias e, em vez de ter secretários ganhando mais valores, tendo mais secretários que por indicações, o que nós teríamos? Teríamos subsecretarias mais fortes, com valores mais fortes destinados, porque o custo é muito inferior da parte administrativa e aí você tem muito mais renda para usar verdadeiramente na causa origem, ou seja, na própria cultura mesmo. Nós teríamos, fazendo uma subsecretaria muito mais forte, várias subsecretarias, você vai poder ter o esporte com uma subsecretaria forte, a cultura com uma subsecretaria forte e um evento para destinar valores melhores, ou seja, mais investimentos reais. E aí, uma das coisas que eu acredito que pessoas até falam, despesa. Não tem despesa, tem investimento. Quando todo mundo começar a olhar uma gestão de séria, de qualidade, como investimento, a gente começa a crescer a cidade. Por exemplo, acredito eu que a cultura, infelizmente, é tratada hoje assim como segundo plano. Se você olhar o número de centros culturais, o número de incentivos culturais, tudo que nós temos na cidade são mínimos. Infelizmente, a gente acabou de agora, tinha um teatro do lado da nossa prefeitura, que até então não era inaugurado, que foi várias desculpas, várias outras propostas, mas só que agora, em época de campanha, ou também tenha sido isso, começou a ser inaugurado. Então, a gente tem que rever isso. Por quê? Porque a cultura traz renda para a cidade. E como eu falei, eu quero fazer uma gestão de custos baixos, porém, que possa ter o custo da parte morta baixa. Aí você me pergunta, Rodrigo, como assim parte morta? Dos cabides de emprego, da politicagem, de tudo isso que a gente acredita que não tem tendência de bons frutos para a cidade. Então é isso que eu quero redirecionar, para ter uma subsecretaria mais forte, para mais investimentos sendo utilizados para cada área. Desculpa o estouro do tempo. Exato. Nada. Complemento. Candidato, mas aí a sua fala preocupa muito aqui, porque está indo na contramão do que a gente propõe, que é uma Secretaria Municipal de Cultura forte. O senhor está declarando, então, que vai fundir a pasta da cultura e vai tornar a cultura uma subsecretaria. Candidato, a gente tem 1.300.000 habitantes, somos uma cidade que tem porte de capital, São Gonçalo figura entre as 20 maiores cidades do Brasil, não é? Eu acho que uma subsecretaria é um retrocesso. A gente, na verdade, aqui questiona o contrário, uma secretaria de cultura forte. Obrigado, Cleise. Complemento? Sim, Cleise, deixa eu começar aqui. Cleise, eu vou até te falar uma coisa. Eu acredito que, por exemplo, hoje, como está a nossa secretaria, é turismo e cultura, sabe? E o valor, pelo meu projeto, hoje destinado para, caso só cultura, de 200 mil, eu quero destinar muito mais valor. Mas o que eu não quero, Cleise, não é, você está com toda a razão, eu não quero quebrar a cultura, pelo contrário, eu quero incentivar, ter mais renda para a cultura. A única diferença que eu quero te dizer é que eu não quero ter vários custos administrativos. Ou seja, quando eu fizer essas junções, eu vou realmente poder, por mais que você fale assim, não tem hoje, se você me perguntar, tem uma Secretaria de Cultura? Não tem, está fundida, cultura e turismo. Pode estar junto, pode continuar cultura e turismo, mas quando eu fundir, talvez, o responsável pela cultura, turismo e talvez uma outra junto, eu vou conseguir juntar 2 secretários, virar um só. Eu não estou dizendo que talvez eu ainda vou estudar se será essa a mudança, mas o que eu quero te dizer é que eu quero aumentar muito mais o valor que hoje é destinado à cultura, de 200 mil. Eu quero que seja mais, que seja quase 400 ou 500, eu não sei, eu vou refazer todo esse orçamento. Agora, pelo contrário, não pode acreditar que o que eu estou querendo é até ajudar mais ainda a cultura, não é tirar da cultura. E não importa, às vezes, eu tenho uma secretaria onde você gasta muito dinheiro, como hoje é gasto com parte administrativa e parte de encargos. E aí você não tem muito investimento na cultura. É tudo que eu não quero. Eu quero investir de coração. Obrigado, candidato. Agora eu passo a pergunta para o Rodrigo Santos. Rodrigo, você tem 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato. Então, candidato, os artistas e movimentos livres da cidade, nas últimas 2, 3 gestões, vem sofrendo um hiato muito grande de ações afirmativas de valorização concreta do papel do fazedor de cultura na cidade. A gente não vê ações que
que estreitem a iniciativa privada, que tragam a iniciativa privada para o jogo, que seria a função de uma fundação de artes. A gente não vê ações que tragam o governo estadual, o governo federal, para que esses acordos, inclusive acordos internacionais, sejam realizados para fomentar a cultura na nossa cidade. Então, eu queria saber do senhor quais as principais ações em apoio às iniciativas desses artistas e movimentos livres da cidade, que não contam há bastante tempo com o apoio da prefeitura. Que ações o senhor pretende estabelecer no seu governo? Olha... Pode começar, candidato. Tá bom. Rodrigo, eu vou te dizer o seguinte, você já falou uma coisa aqui que é super importante, entendeu? A gente não tem uma escola, por exemplo, uma escola de circo, que não tem, nós temos o Carequinha, temos todo um projeto, e nós não temos uma escola de circo, não temos escolas que possam fazer realmente o resgate da nossa cultura. E poucos incentivos da prefeitura, poucos incentivos externos, não tem nada que você possa fazer programas ainda dentro de São Gonçalo. E aí, como você bem falou, está todo mundo sucateado. Infelizmente, está todos abandonados aí. A prefeitura tem, sim, no nosso programa de governo, a gente até botou muitos incentivos para todos os setores da cidade, para todos os setores que querem fazer algo que torne a cidade melhor. Se você olhar na nossa missão... Sai da internet aí um pouco. Se você olhar na nossa missão, resgatar o orgulho no cidadão gonçalense, voltar aquele orgulho de falar, eu sou gonçalense. Então, para isso, com certeza aqui, nós temos vários artistas que nos deram orgulho na cidade. E hoje, o que é que, como você bem falou, está tudo sucateado. Devido a estar sucateado, a gente acaba não tendo mais como dar oportunidade. E aí, a gente pode sim ter, dentro da secretaria, dentro da subsecretaria, um programa de investimento, um programa de incentivo. Tudo isso para quê? Mas isso é óbvio que quem vai ter que fazer isso com maior sensatez e sensibilidade é o secretário técnico responsável pela pasta. Porque o que eu vou fazer? Eu te garanto que vai ter várias reuniões, reunião de orçamento para desempenho e mostrar retorno para a cidade. É um dos indicadores. Vai ter o indicador da cultura, vai ter o indicador da saúde, vai ter o indicador da educação. E nessas reuniões que eu faço todo mês, chamada RMR, reuniões mensais de resultado, ele vai ter que me mostrar que o dinheiro investido está fazendo um retorno verdadeiro na ponta, ou seja, dentro da cidade, para cada gonçalense sentir que aquilo ali está sendo transformado. E aí, com certeza, como você bem falou, os incentivos vão ter. Por exemplo, como já que vocês olharam o meu programa de governo, o meu maior sonho é trazer 3 empresas para São Gonçalo, porque eu fico triste quando algumas pessoas falam que aqui na cidade, qual é o maior problema? Uns vão falar saúde, outros vão falar segurança, outros vão falar educação, outros vão falar cultura, e eu falo, o maior problema de São Gonçalo, antes disso tudo, é ter emprego para a cidade, ter oportunidade na cidade. E aí eu digo para você, a gente tem que trazer emprego, tem que trazer renda para fazer mais investimentos, inclusive investimentos em todos os setores. E eu acredito sim, do fundo do meu coração, que quando a gente fizer esse programa, trazendo incentivos de empregos, de oportunidades, mais dinheiro circulando pela cidade, eu vou ter como fazer cada setor, cada secretaria, fazer melhores incentivos, investimentos em cada cidadão gonçalense. E aí na parte de cultura, a gente vai ter muita chance de ajudar aqueles autônomos, todos os que acreditam por si só, levar o dinheiro para dentro de casa, com a cultura e seu trabalho. Obrigado, candidato. Eu tive um probleminha, mas eu voltei. Então, assim, deixa eu só pegar uma coisa que eu depreendi da sua fala, candidato. Então, o senhor está me dizendo que o senhor pretende montar uma secretaria de cultura, uma pasta de cultura com um quadro técnico, que caso o senhor vá para o segundo turno, essa secretaria não vai ser loteada com partido de apoio. O senhor pretende realmente equipar uma secretaria com um quadro técnico que entenda, que consiga realizar a cultura na cidade. Foi isso que eu entendi, então, da sua fala. Só para vocês ficarem na mesma linha. Rodrigo, muito obrigado. É exatamente isso. Porque, por isso que talvez você vai ouvir uma coisa chamando que o PSB está sendo puro sangue. Puro sangue, eu sou um professor de matemática, e o meu vice, o Carlos Marcelo, é um professor de história, também formado aqui na nossa FFP. E a gente caminha junto em vários outros lugares, e o que eu quero? Nós não temos nenhum outro partido, estamos caminhando sozinhos. Como você bem falou, no segundo turno, talvez nós tenhamos coligações, não sei, talvez não sei.
Isso eu não sei para o segundo turno, mas eu te digo hoje que uma das coisas, como eu estou caminhando até aqui, caminhando sozinho, talvez com várias coisas que nós escolhemos caminhar, com várias dificuldades, ainda a gente quer caminhar assim, para que nesse momento, na escolha das secretarias, a gente tenha pessoas capazes, técnicas, para realmente fazer uma transformação. Porque se a gente continuar com a velha política, com a politicagem de indicar para uma secretaria quem não sabe nem o que está lendo, vai ficar difícil. Vão ser mais 4 anos de língua, ou seja, mais 4 anos com a cidade retrocedendo. E isso a gente não quer. Pode confiar, isso daí a gente não quer, porque de tudo que eu fiz até hoje, de tudo que a gente construiu até hoje, uma das coisas que eu mais me especializei é em gestão de pessoas e botar gente certa no lugar certo. Para você botar uma pessoa certa no lugar certo, ela tem que ter capacidade, conhecimento e habilidade para chegar ali e arrebentar naquele região, naquele setor, ou seja, naquela secretaria. Então pode acreditar, é isso que eu estou falando sim, botar uma pessoa técnica na secretaria. Obrigado, candidato. Agora eu volto aí a palavra a Cleise Campos. Cleise, pode perguntar. Candidato, o senhor não respondeu a minha pergunta sobre as ações nos 5 distritos em parceria com outras unidades. Nós temos um hiato muito grande, um deserto, né? Se considerar nossos 5 distritos. Candidato, em 2014, o município aprovou o Sistema Municipal de Cultura e, em 2018, o Plano Municipal de Cultura. O seu plano de governo não fala disso, nem do sistema, nem do plano. Quais são suas ações, candidato, de médio e longo prazo para a gente pensar em políticas de cultura em São Gonçalo? A gente vive aquela coisa da arrastaquera do evento, aquela coisa que acontece e vai embora. A cidade não tem política de médio e longo prazo. O que o senhor pensa sobre isso, já que no seu plano de governo isso não é colocado? O Conselho Municipal de Cultura, que está aí atuando, como é que o senhor vê a participação do Conselho na efetivação de políticas culturais? Nossa, minha conexão está muito ruim. É a trinca que a gente chama, né? Conselho, plano e fundo. Minha conexão está horrível. Do nosso sistema. Não sei o que está acontecendo. Ô, Guilherme, seu microfone está aberto, querido. Está vazando aqui. Concluir. Não, posso falar, Guilherme? Tá, né? Oi, desculpa, peço perdão, candidato, a todos. Minha conexão hoje está bem estável, mas a gente, claro, pode dar prosseguimento. Candidato, colocar seu tempo aqui, o senhor já pode, claro, responder. Claro. Realmente, desculpa se na resposta anterior eu não terminei, mas eu vou te dizer, dos nossos 5 distritos, nós temos uma logística de distribuição que eu vou ter que analisar, e eu não posso chegar aqui e falar uma mentira. A gente pode chegar e ainda estudar. Eu quero saber exatamente o que nós temos dentro da nossa secretaria, o que nós vamos ter para ser dividido e como a gente vai reestruturar cada um. Se eu fizer uma promessa hoje que nos 5 distritos e cada um vai ter um polo cultural, e cada um vai ter uma lona cultural, como eu tenho um sonho de fazer uma lona cultural, entendeu? Como está indo, eu tenho um sonho de revitalizar, deixar Jardim Catarina bem, eu tenho um sonho de pegar uma área que nem a nossa, que é uma briga que tem entre o município e o Estado, que é o nosso piscinão. Aquela área dali dava para fazer tantas coisas, uma concha acústica, um polo de cultura, tem como fazer tantas coisas. A gente pode fazer sim, mas se eu chegar agora e falar que eu vou ter já os 5 distritos organizados com cultura, com toda a estrutura, com toda a parte de lona, de eventos culturais, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho como fazer algo que nós ainda não temos a previsão da máquina na mão, entendeu? Então, como eu falei, como candidato hoje, agora até eu posso falar que eu sou candidato, antes eu só podia falar que era pré-candidato, agora sim, como candidato, eu posso dizer para você, eu vou me empenhar muito na cultura, porque eu acredito muito na cultura. Talvez você não tenha viu, talvez centro de esporte, né? Centro esportivo, que eu quero fazer um grande centro esportivo
alguma região aqui de São Gonçalo, num lugar onde seja de fácil acesso para todos, mas esse não é só o centro esportivo, é um centro de esporte, teatro, cultura, lazer, e esse que a pessoa possa se desenvolver ela por completo. Eu tenho esse projeto, a gente tem um programa, tudo para ser feito, com professores de teatro, por exemplo, dentro da própria iniciativa privada, no meu colégio, que foi falado aí, eu botei para todos os meus alunos terem que fazer teatro, porque eu sei o tamanho da importância do desenvolvimento humano de cada aluno no meu colégio, e como que eu acredito nisso, que o teatro ajuda demais a desenvolver a pessoa por completo. Minha filha mesmo, que faz artes cênicas, educação física, ela, virou para mim e falou, pai, quando ela fez carreira militar comigo a vida inteira, chegou no terceiro ano, no último ano, falou, pai, agora eu sei o que eu quero ser atriz. E eu tenho um orgulho disso, de ver minha filha quando ela vai no Teatro Abel e faz uma apresentação. Eu acho que é difícil eu te dar um retorno agora, dos 5 distritos, eu fico realmente te devendo. Eu vou ficar te devendo para não mentir, para não fazer uma promessa mentirosa, como muitos fazem. Obrigado, candidato. Agora o complemento da pergunta para a Cleice. Candidato, a sua filha vai para o Teatro Abel em Niterói justamente pela ausência de equipamentos na nossa cidade. Esse cenário é um cenário que é aviltante, né? Sim. Então, é muito preocupante a sua fala de juntar a cultura com outras unidades. A gente sabe que hoje está com turismo, mas não é uma situação confortável que a categoria concorde. Pelo contrário, a gente sempre quis que fosse exclusiva, porque nós queremos uma cultura forte, com orçamento e com política pública de cultura, de médio e longo prazo. Obrigado, Cleise. Candidato? Não, Cleise, e pode acreditar que eu também quero, como você bem falou. Imagina a dor que a gente tem aqui. Imagina, se é minha missão, se é a missão que eu acredito, é resgatar no Gonçalense o orgulho de ser da sua cidade, daqui, como você bem falou, infelizmente vai porque não tem aqui. Se você pegar quantas peças teatrais aconteceram em São Gonçalo no ano passado, se não forem alguns colégios, alguns teatros que alguém se juntou e fez, é muito difícil. E tirando, é claro, ano passado não, esse ano, tirando por causa do momento da pandemia, é muito delicado. E eu sei que você comentou que a gente quer algo, e eu quero também, eu quero melhorar. Hoje está lá com turismo, mas eu quero melhorar o valor que é destinado à cultura. Eu quero melhorar o valor que é destinado ao turismo. Talvez a gente ele dá um passo atrás para dar um grande passo futuro. Primeiro eu tenho que reestruturar, eu tenho que reorganizar. Eu não posso chegar aqui e falar que a gente vai botar uma secretaria. Não posso. Eu tenho que olhar para vocês e ser o mais sincero possível. A gente tem que reestruturar as contas da nossa prefeitura. A gente tem problemas gravíssimos na cidade. A cultura é um deles. E a gente tem que olhar todos os custos para a gente fazer a melhor dimensão e a melhor distribuição desse dinheiro da cidade. E pode acreditar, eu estou junto com vocês no que tange a ter mais renda para o setor. Obrigado, candidato. Agora eu passo a bola aí para o Rodrigo Santos fazer a sua próxima pergunta. Rodrigo, é contigo. Dá o play, isso. Beleza. Candidato, continuando nessa fala, o senhor falou do Teatro Municipal, que foi de inauguração, já teve um monte, mas de funcionamento não tem nada. E custou 14 milhões para a cidade, esse teatro. Vamos falar dos aparelhos culturais da cidade. Nós temos 4 aparelhos culturais na cidade. Que é a Lona Cultural de Jardim Catarina, a Escola de Música Pixinguinha, o Teatro Carequinha, que fica dentro da Hernani Faria, e a Casa das Artes. O senhor conhece esses aparelhos? O senhor sabe a atual condição de funcionamento desses equipamentos, o corpo técnico, calendário de atividade, infraestrutura? E mais ainda, vou puxar um pouco mais. Alguém falou da Fazenda Colubandê. A gente tem aparelhos prontos na cidade, como o Lavorão, como a Casa de Cultura. O senhor falou no seu plano de um centro de desenvolvimento artístico. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. E a gente tem a Fazenda e tem o Lavorão. A gente está perdendo patrimônio como a gente perdeu o Palacete do Mimi. Então a cidade carece, mas a cidade tem aparelhos que poderiam ser reutilizados. O senhor conhece esses aparelhos? Desculpa que picotou, Rodrigo, no final um pouquinho, mas eu vou te falar o seguinte. Vamos lá, eu ainda botaria mais um, que é lá o Museu na Ilha lá das Flores, que também é importante, entendeu? Que tem uma vinculação tanto com a UERJ como com a Marinha. Tá? Eu botaria mais um. E eu digo para você, é deprimente a gente estar perdendo tudo isso.
Por isso que, como você bem falou, São Gonçalo só tem minguado. O Lavorão é um exemplo que, para mim, é doloroso demais. O Lavorão é doloroso. Na verdade, quase todos aí, o Mimi, todos eles são dolorosos demais. Eu conheço, já visitei todos que você falou, mais o teatro, mais o museu, e digo para você, de novo, enquanto nós não tivermos uma gestão de qualidade, e eu sei que enquanto nós tivermos politicagem, nós não vamos ter dinheiro de investimento. E aí, são várias coisas em mais 4 anos que São Gonçalo vai minguar. E aí eu fico me questionando, se até agora, a cada ano que se passa, a gente só deteriora a cidade, imagina mais 4 anos sem uma gestão real dentro da prefeitura. Se é uma gestão que você possa ter, por exemplo, como eu falei aqui, que é um dos meus planos de governo, reunir todo mês todos os secretários numa mesa, todos os secretários que nós vamos nomear com os quadros técnicos e fazer como a gente faz na empresa, uma reunião mensal com resultado, sendo televisionada, para todo mundo ver como é gasto o orçamento, como que é gasto e aonde vai ser distribuído o orçamento. E aí sim, vou botar 6 polos nossos culturais, para você ver, e todo mundo lá batendo e mostrando, poxa, mas calma aí, se eu tenho hoje 6, por qual é a minha perspectiva de crescimento da sua verba orçamentária, dos seus programas de governo? Por que você não está melhorando aqui a cidade? Porque você, de novo, quando a gente constrói a nossa missão, resgatar o orgulho, eu tenho convicção que o povo, que todos os integrantes da cultura, todos os membros da cultura não têm orgulho de estar na nossa cidade, porque sabe que aqui não tem investimento para eles, acabam tendo que sair daqui. A gente aqui dentro não tem um programa sério, definido, que você possa falar assim, poxa vida, resgatei essa aqui, resgatei essa, um de cada vez. Imagina, Teatro Carequinha, poxa, não temos nada. Aqui na nossa pracinha Zé Garoto, o Coretozinho, tudo, várias coisas que poderiam ser feitas com menos custo e com mais estrutura, com muito mais melhoria para a cidade. Nada é definido, por quê? Porque não temos gestão. Eu sei que é difícil bater nisso, mas enquanto não tiver uma gestão para separar dinheiro de investimento, nós não conseguimos organizar isso. Mais de 4 anos não vai dar. O senhor falou, no plano de governo, o senhor falou também de uma concha acústica, onde era o piscinão, que é uma área estadual, e a nossa Fazenda Columbandeira também é uma área estadual. O senhor tem algum plano de municipalizar a Fazenda Columbandeira e trazer de volta esse aparelho histórico tão importante, palco de eventos históricos do Brasil, que está na nossa cidade, caindo aos pedaços e sem uso? O senhor pretende municipalizar a Fazenda Columbandeira para dar um rumo para ela? Olha, Rodrigo, realmente é muito delicado quando a gente fala na parte de municipalizar. Por quê? Porque a gente tem que ver toda a parte jurídica, mas pode acreditar, a Fazenda Columbandeira é algo que, ali, como você falou, o meu vice já falou comigo várias vezes da revitalização, da reestruturação da Fazenda, várias vezes. Ele é professor de História, e como você disse aí, lá é um dos grandes marcos históricos da cidade, um dos grandes momentos que a gente tem que brigar, sim. E tem algumas coisas, eu costumo dizer, tem batalhas que a gente não consegue lutar, mas tem outras que a gente deve lutar, sabe? A gente deve lutar. Sim, da mesma maneira do piscinão, a Fazenda Columbandeira é um grande carinho que eu tenho pela região ali, por aquele lugar. E eu vou lutar. Eu sei que não vai ser fácil, mas você pensa o seguinte, a gente vai para uma luta, porque o setor jurídico, eu acho que o pessoal da Procuradoria, eles sabem que precisamos fazer. Quando a nossa missão é resgatar a cidade, eu vou ter que comprar algumas brigas, eu vou ter que enfrentar algumas batalhas. E essas batalhas são para o bem de São Gonçalo. Logo, faz todo sentido enfrentar. Então, realmente, acredite que ali me interessa sim. Ali no piscinão me interessa sim. Porque pode perguntar, meu vice fala isso toda hora, Fazenda Columbandeira, toda hora. Exatamente com todo o histórico dela pela cidade.
Obrigado, candidato. Agora damos início aí à última rodada, né, de perguntas e respostas, começando novamente com a Cleise. Cleise? Tá mudo, Cleise. Tá mudo. Cleise, vou zerar aqui seu tempo. Voltar que seu tempo estava no mudo. Pronto. Tá, para início novamente. Candidato, a pandemia tem causado muito estrago e o setor cultural tem sido muito atingido. A Lei Aldir Blanc, que é mencionada no seu plano de governo, ela está meio fora do lugar ali, porque a Lei Aldir Blanc trata só de ações emergenciais. Inclusive, a gente tem que pagar tudo até 31 de dezembro, né? Mas como que o senhor pode projetar ações no âmbito da economia criativa para a cidade? E eu tenho aqui uma pergunta, o senhor falou da secretaria, de fundir secretaria. O senhor assumiria compromisso de fazer concurso público para a Secretaria Municipal de Cultura, que nunca teve concurso público nessa cidade? O senhor se compromete, inclusive, de nomear quadros técnicos para a secretaria, sem ter aquele cabide de empregos, como o senhor mencionou? Há mais de 14 anos, o mesmo partido ocupa a secretaria, o mesmo secretário está lá há mais de 10 anos, o que é uma vergonha, porque não tem efetivação de políticas de cultura naquela pasta. Obrigado, Cleise. Candidato, 3 minutos para a resposta. Ótimo. Cleise, você está com muitas razões. Eu vou detalhar primeiro a Lei Aldir Blanc. Realmente, o que acontece? Ela é para o período emergencial, sim, como você bem falou. Ela é para o período emergencial. Mas tem propostas que a gente pode levar para o próximo ano. A gente pode dar continuidade, sim. Ainda mais quando você vê que ali você tem respaldo para dar manutenção para a cultura, para pessoas que têm dificuldade. Eu sei que ela foi só dos 3 meses, mas tem uma outra parte. Além da parte dos 3 meses, você sabe que tinha uma parte também, com certeza, desculpa, você sabe que tem uma parte, além dos 3 vezes de R$600 com o governo estadual, nós temos valores mensais de 3 a 10 mil em parcelas definidas pelo município. Então, quando eu botei ela, eu botei nessa segunda parte, porque são 3, né? Pagamento dos trabalhadores da cultura, pagamento dos espaços de cultura e ações de fomento. E aí, quando você pega, eu vou pegar a segunda parte, entendeu? Pagamento de espaço de 3 a 10 mil, que é destinado ao município, então a gente tem como prorrogar esses incentivos, prorrogar esses usos. E ainda digo mais, como você falou, aí a sua segunda parte, que você falou muito bem. Hoje, São Gonçalo abriu concurso. A prefeitura abriu um concurso. Um monte de pessoas pagaram R$85. E aí eu vou te contar um segredo. Eu tinha lá, abertura de concursos. Eu não botei, se você olhar no meu programa de governo, não está só abertura de concursos, não. Está garantir o concurso. Imagina que tem muitos outros municípios que já aconteceu a mesma coisa. Na vigente anterior, o prefeito anterior abriu um concurso, recebeu, teve aquele caixa e não fez o concurso. Sabe o que acontece? O outro prefeito fala assim, desculpa, isso daí foi da gestão anterior. Não. De novo, não faz sentido isso para mim. Por mais que foi na gestão, se eu entrar no governo, eu vou garantir para todas aquelas pessoas que fizeram um concurso, se inscreveram no concurso, pagaram seus R$85, eu vou garantir. Você me fez mais uma pergunta que foi brilhante também. Se teria concurso para o setor de cultura. Como eu falei, primeiro eu tenho que garantir. Depois eu tenho que ver como vai ser reestruturado a pasta de cultura. Agora, eu garanto a você que cabide de emprego vai cair muita gente. Pessoas têm que ser qualificadas. E dentro da nossa prefeitura nós temos muitos funcionários que são qualificados e vão ser analisados. Mas cabide de emprego, pelo meu andar, por tudo que eu falo até hoje, não condiz com minha postura. Eu não quero isso, tá bom? Pode me cobrar, com toda a razão. E está aí registrado. Obrigado, candidato. Começa aqui o tempo do complemento da pergunta para a Cleise. Candidato, se o senhor quiser, eu posso te dar algumas outras informações da Lei Aldir Blanc, que é muito importante esse seu interesse, mas ela tem uma destinação muito específica. Até os editais, Sim. Tudo a gente tem que pagar até 31 de dezembro, né?
Isso que você mencionou do subsídio para as instituições, coletivos, é só o que teve de gasto anterior. Mas aqui não dá para a gente abordar toda a Lei Aldir Blanc, mas me coloco à sua disposição. Obrigado. Bom saber do seu compromisso com o concurso público para a pasta da cultura e com o nome de titular, que aí o senhor deixou de registrar, né? Vamos ter um secretário de cultura da área de cultura? Obrigado, Cleise. Candidato. Vamos lá, Cleise. De novo, secretário de cultura, eu não sei se vai ser o secretário de cultura da área de cultura, porque eu não sei, como eu te falei, se a secretaria vai ser de cultura somente. Entendeu? Eu vou ver, mas eu garanto que se a pasta tiver 2 secretários de turismo e cultura, a pessoa vai ter que ter pelo menos o conhecimento de ambas as partes e com conhecimento técnico, um conhecimento real, um conhecimento verdadeiro. O que me deixa mais difícil a seleção das pessoas. Mas eu tenho convicção absoluta, Cleise, que a gente tem muitas pessoas de qualidade dentro de São Gonçalo e espalhadas por aí. A gente, muitos gonçalenses, ou não gonçalenses, mas que são pessoas capacitadas, que vão estar trabalhando para melhorar a nossa cidade. Isso eu te garanto do fundo do meu coração, que vão ter pessoas capacitadas dentro da pasta. De novo, que seja representante daquela pasta, que seja prioridade daquela pasta. Ele vai ter que ter toda a vinculação a uma daquelas que ela tiver dentro da pasta, que seja líder dali. E se não tiver exatamente daquela, se for, vamos supor, hoje, como está hoje, turismo e cultura, se for alguém da área de turismo, e que tem um conhecimento de cultura, mas for da área de turismo, porque no curso de turismo a gente sabe que tem grande parte também de informativa cultural, de aulas e programas culturais, eu te garanto o seguinte, um subsecretário técnico totalmente de cultura você vai ter, entendeu? Isso com certeza eu te garanto absolutamente. Obrigado, candidato. Agora eu passo a palavra aí para a última pergunta, né, dessa nossa última rodada, para o Rodrigo Santos. Rodrigo, tempo na tela. Pode ir lá. Candidato, o senhor falou que pode cobrar, que depois pode cobrar, mas a gente cobra, candidato. Em 2019, o Fórum Gonçalense de Cultura protocolou um ofício solicitando uma audiência com o atual prefeito a fim de abordar a seguinte pauta: a abertura do Teatro Municipal, cumprimento de ações e metas do Plano Municipal de Cultura e a criação de uma lei municipal de incentivo à cultura em São Gonçalo. Até hoje, essa solicitação não foi atendida, que denuncia a total falta de diálogo com a prefeitura, com a classe artística, da prefeitura com a classe artística. Inclusive anterior também. O senhor falou do prefeito anterior, que foi até preso, né? Mas deixa isso para lá. Eu quero saber de que forma a sua gestão pretende dialogar com a classe, ouvir a classe dos trabalhadores de cultura. Não só, porque a gente fala de cultura, a gente não está falando só de artista, a gente está falando de trabalhadores de cultura que há nessa cidade. O senhor falou, eu reitero aqui, a gente capacitado, inclusive, para gerir esse teatro municipal e que não precisa trazer empresa de fora. De que forma a sua gestão vai dialogar com os trabalhadores de cultura da cidade? Maravilha, Rodrigo. Primeiro, eu quero confirmar que eu também acredito que a gente tem condição total de gerir esse teatro e não tem que, de maneira alguma, trazer terceirização para a área de fora. A gente tem, sim, pessoas capacitadas. Conheço bastante gente aqui na cidade, mas vamos lá. Como eu falei, no próprio colégio meu, a gente, no ex-colégio, desculpa, que eu trabalhava na rede de ensino, a gente tinha teatro, então a gente sabe de pessoas qualificadas do teatro dentro da cidade. Mas o que é super importante? Vou até te contar, então, uma parte do meu programa de governo que eu acredito que não só para todos os profissionais da cultura e para todos que trabalham na cultura, mas você vai entender que vão me cobrar. Por quê? No meu programa de governo, me foram questionados, eu tive num debate com outras pessoas, me perguntaram assim: Rodrigo, como estou falando até aqui, eu quero cortar os custos, quero fazer uma gestão digna, com transparência, com demonstração, levar o dinheiro certo para melhorar a ponta. Me perguntaram, a gente tem 92 bairros dentro de São Gonçalo. Como o bem falou, dividido em 5 distritos, e aí, desses 92 bairros, o que acontece? Deveriam ter pelo menos 30 subsecretarias, 3 bairros para cada subsecretaria. Aí me perguntaram, o que você acha? Eu falei, desculpa, eu discordo. Ah, você discorda? Eu discordo. Discordo porque a gente vai ter que ter mais um custo de um subsecretariado, de uma subprefeitura, mais um custo de uma subprefeitura, imagina, uma subprefeitura para 3 bairros, mais o custo de montar um subprefeito, mais... Discordo. A partir de então, e qual é a sua proposta? Minha proposta se chama Café com a Prefeitura. Dos 92 bairros que eu tenho, eu quero que na semana anterior, se eu rodar 2 bairros a cada dia,
2 bairros pela manhã. Sabe o que acontece? Em um mês eu rodo toda a cidade. Em um mês eu vou rodar a cidade inteira. Sabe como? Avisando na semana anterior, semana que vem o prefeito está aí. E aí, naquele dia, naquele bairro, naqueles 2 bairros, naquela manhã, eu vou abrir lá uma tenda, eu vou fazer o café com a prefeitura. O prefeito vai estar lá ouvindo os problemas da região, do local, das pessoas, para dizer, e eu tenho 2 meses para fazer aquilo de novo. Porque quando eu voltar dentro de 2 meses, se o secretário da pasta, junto com talvez com o vereador daquela região, não mexer, a gente vai ter que atuar. Porque eu não posso ter meu nome, quando eu chegar lá de novo, sendo apedrejado, ou sendo, jogado por terra. Então, pode acreditar, da mesma maneira que eu vou fazer no período da manhã em todos os bairros da cidade, eu vou ter também os momentos do gabinete à tarde, com conversa, com debate com todos. Por quê? Porque quem me conhece sabe o quão democrático eu sou e o quão eu construo o pensamento com as pessoas que estão engajadas dentro dos problemas. Então, pode acreditar que a proposta é essa, rodar a cidade, ouvir as pessoas e transformar de baixo para cima, não de cima para baixo. Entendeu? Como você bem falou, que em outros governos não teve nada disso e agora até se escondem. Obrigado, candidato. Mais 30 segundos aí para o seu complemento, Rodrigo. Eu acho interessante a proposta, só que, assim, candidato, nossa cidade tem demandas Nós temos uma população gigante, uma cidade com uma das maiores cidades do Brasil. Então, assim, eu queria saber uma proposta direta para dialogar com a classe. Sabe? Porque se o senhor for lá para o Catarina, no café com o prefeito, eu não vou conseguir falar de cultura. Aquele bairro ali tem outras demandas. Então, assim, eu queria saber qual é a proposta de dialogar diretamente com a classe. Ouvir as demandas da classe artística na cidade para evitar justamente essa fuga de valores que a gente tem o tempo inteiro em São Gonçalo. Obrigado, Rodrigo. Candidato? Rodrigo, concordo plenamente. Se a classe artística for lá para Santa Catarina, Jardim Catarina, eles não vão conseguir falar, porque vai ter tantos problemas, e eu quero que cada vez sejam menos, por isso que eu comentei. Muitas coisas eu vou estar de manhã nos bairros, porque eu preciso ouvir realmente a cidade. E à tarde a gente vai estar no gabinete, junto com os secretários, e eu tenho certeza que o secretário vai ter que me demonstrar se vai ter demanda. A gente vai ter reuniões também. Vai ter tanto a reunião com os secretários, uma vez por mês, e dá para fazer tudo isso, e dá mesmo para fazer. Porque para quem administrava 204 colégios no Brasil e 42 numa mesma rede, pode acreditar que dá para fazer. Tem como organizar. Gestão de tempo, tudo dá para organizar. Eu vou ouvir. Se o pessoal da classe chegar lá, fazer uma reunião com o secretário, e o secretário tiver algum imprevisto, ele vai ter que me falar. E a gente vai ter que sentar junto e falar o que está acontecendo, qual é o problema, qual é a demanda, por que não pode ser resolvido. Porque no máximo vou falar, poxa, nós não temos condições agora, mas a gente vai ter que fazer um plano de ação e um projeto para dar condições. É claro, se a gente vê que aquilo ali está dentro de uma proposta que realmente vai melhorar bastante a região, vai melhorar bastante a cultura, tudo da sociedade, da cidade, a gente vai trabalhar, porque não tem sentido, é para isso que a gente está entrando no cargo, na função, é para ajudar a cidade, e não nos esconder dos problemas, é para ajudar, para transformar, não vai ser fácil, como não foi fácil quando eu pego uma empresa quebrada, não é fácil botar ela no eixo, é doloroso, mas a gente tenta. Desculpa. Obrigado, nada, que isso. Obrigado, candidato. Agora, nós finalizamos, né, a nossa rodada de perguntas e respostas dos entrevistadores, Rodrigo Santos e Cleise Campos. Então, agora fica aberto, e a partir de agora, né, quem quiser pode fazer os seus comentários no chat aqui dessa live, que eu vou jogar aqui na tela para o candidato responder. Vocês podem, deixa eu catar aqui alguma pergunta, o pessoal ainda está escrevendo, mas já rolaram algumas questões, principalmente de todo o setor. Como eu disse, vocês podem, todo mundo que estiver nos assistindo agora, quem já enviou sua pergunta ao longo dessa live, compartilhe novamente para que a gente possa ficar mais fácil aqui acesso às perguntas, né? Eu vi que no início da live os espectadores fizeram bastante perguntas, bastante questionamentos, né, a partir das falas, enfim, e das questões apresentadas.
mas para que facilite, a gente tem aí cerca de mais uns 5 minutinhos para que os espectadores possam enviar suas perguntas. Guilherme, tem uma pergunta da Celi que eu acho interessante, Celi Santana, companheira nossa. Uhum. Se você puder ler para a gente. Tem uma aqui do Renan. Tem uma aqui do Renan, que está mais recente. Candidato, qual o modelo de gestão que pensas para administrar o Teatro Municipal, construído em 2016 e ainda inaugurado? Ali está uma pergunta, né? Administração 100% municipal? Seria uma parceria público-privada? Qual o seu planejamento para este aparelho cultural? Qual será seu diálogo com a classe artística para o uso deste espaço? Candidato? Excelente pergunta. E como eu tinha citado aqui, e o Rodrigo fez a abertura dele, com certeza, dentro da secretaria, ele vai ter que ter um responsável pelos teatros da cidade, sabe? E esse teatro daqui, quem vai administrar? Porque, na verdade, o secretário, de novo, isso tem que estar dentro da prefeitura. Essa administração tem que ser interna. Eu não quero fazer uma PPP para administrar o teatro. Não faz sentido fazer uma política público-privada para administrar o teatro. Isso daí é uma obrigação nossa interna, porque todos os ganhos que a gente pode ter e todos os incentivos para esse teatro daí, se é algo de referência, tem que ser internamente da Secretaria de Cultura. Então, não seria para mim uma política privada, tá? Para uma política público-privada. Não gostaria de uma PPI, não, tá bom? Tá bom, vou passar agora mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta aqui da Patrícia Leal Sodré. Deixa eu jogar na tela. A Patrícia pergunta: educação e cultura precisam caminhar juntas. Quais as propostas para viabilizar esta conexão? Olha, eu gosto muito, eu acredito muito que educação e cultura têm que caminhar juntas. Mas eu gostei também de tudo que aconteceu aqui, de todas as falas, e eu não queria deixar passar. Eu acho difícil se eu juntar a cultura também dentro da educação. Por quê? Na secretaria ou qualquer coisa. Porque para mim seria assim, mais uma perda para a cultura. Algo que eu não posso fazer. Porque, entendeu? Porque o pessoal vai falar, a secretaria de educação já tem tantas... Vamos tentar separar. Quando separar, eu acredito que a gente tem como fortalecer as duas cada vez mais, tanto a educação quanto a cultura. Não deixar de se fundir. Eu gosto da educação e cultura caminhando junto, sim, mas cada uma com a sua autonomia, com a sua independência. Temos mais uma pergunta aqui do Fernando Trajano. Ele pergunta sobre a construção do Plano Municipal do Livro, Leitura e Bibliotecas. Ele até complementa aqui, ó. Se propõe a construir o Plano Municipal do Livro, Leitura e Bibliotecas, candidato? Eu não sei se eu vou construir o Plano Municipal do Livro e Leitura, mas que a gente vai ter programas de leitura, de livro, de incentivo nas escolas, sim. Porque até na parte de educação, o pessoal meu da área de educação me falou. E uma das outras coisas que me dói é a nossa biblioteca municipal para onde foi, que é uma injustiça, onde você tem lugares que eu não posso ter uma biblioteca municipal, onde tem regiões da nossa cidade que tem que pegar 2 conduções, 3 conduções, em lugares meio perigosos. E aí eu perdi o Lavorão, que era uma passagem só para quase todos os municípios aqui, e foi retirado para um lugar isolado. Então, desculpa, isso foi eu nunca vi um tiro no pé tão grande na parte de biblioteca da cidade. Mas isso é um outro detalhe que a gente também tem que rever, porque é uma estrutura toda gasta, como que a gente faz lá ser uma outra biblioteca e resgatar para aqui, para o centro da cidade, uma grande biblioteca. Isso aí é o futuro, que eu fiz até esse comentário na outra live que eu fiz. Temos mais uma aqui do Jerônimo Ventapani. Candidato, o senhor disse que na escola que dirigiu tinha um teatro. Qual a sua proposta para nossas crianças e adolescentes da reunião de ensino municipal? Então, rapidinho, eu acho que isso casa, desculpa interromper, mas acho que isso casa também com a pergunta da Celi Santana, que ela perguntou qual é a proposta para formação de plateia e fruição de cultura voltado para crianças e adolescentes. Então, acho que isso meio dá para fundir 2 perguntas aí. Desculpa, mais uma vez interrompendo. Não, sem problema, Rodrigo. Desculpa, qual é a da outra que eu não ouvi da outra? Então, a Celi perguntou qual é a proposta para formação de plateia e fruição de cultura voltada para crianças e adolescentes do município. Sim.
Sim, aqui tem... Vamos lá. O que é super importante? De novo, a criança tem que ter 2 turnos dentro. Então, isso daqui vai mais longe, tá? Porque, para mim, quando eu falo da criança, do adolescente, a criança e o adolescente dentro dos colégios municipais, eu acredito mesmo em 2 turnos dele com a gente. Então, o segundo turno do aluno, ele sempre tem que ser voltado em 2 áreas. No caso, isso no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Ele tem que ser voltado com contraturno de desenvolvimento dele, ou na área de esporte, ou na área de cultura, ou nas áreas do teatro, na área que ele possa ter o desenvolvimento dele como cidadão completo, com todas as competências dele sendo desenvolvidas. Então, eu acredito que isso daí ajuda demais, quando você tem 2 turnos de uma criança dentro da escola, que ajuda a desenvolver uma das áreas, no caso, que eu botei no meu programa, era esse. Você vai ter tanto a parte do colégio, no primeiro turno, como no contraturno, um desenvolvimento dele, ou esportivo ou cultural, tá bom? Então, por isso que talvez seja uma pincelada do que eu acredito, para que a criança não tenha tempo ocioso. Isso daí é uma coisa que eu estou batalhando, se der certo no nosso programa de governo, acontecer muito. E para os alunos do ensino médio, obrigatoriamente, ter que escolher. E talvez no meu segundo turno, aí você fala assim, mas o ensino médio é do Estado. De novo, é um programa de ISS voltado para incentivar a crianças que são do município, quando fizerem ensino médio, eu dar isenção de ISS para alguns colégios, para manter, não municipalizar os colégios do Estado, do ensino médio, mas sim dar incentivo para que a criança faça o estudo com a gente em alguns colégios particulares. Aí você vai ter de manhã nos colégios particulares e à tarde, de novo, num centro tecnológico, num centro de capacitação, que vai ser tanto para esse aluno do ensino médio, quanto para a formação de profissionais para as empresas que vão vir para a cidade, que a gente está lutando para trazer pelo menos 3 grandes empresas para a cidade. Obrigado, candidato. Vamos aqui só mais a última pergunta. Eu já peço perdão a Celi, eu não consegui achar aqui no chat. Ela deve ter colocado a pergunta dela um pouco antes, aqui ao longo da entrevista, né? Então, foram muitos comentários, eu não consegui achar a tempo, mas eu acho que o Rodrigo Santos trouxe na fala dele, interviu brilhantemente aqui para adicioná-la, para não ficar perdido esse questionamento. Então, só mais último aqui, que o nosso tempo já está chegando a quase 1 hora de live. O Paulo Carvalho Júnior, ele pergunta: o que o candidato pretende fazer em relação à escola de música Pixinguinha e o ensino musical nas escolas? Muito bom. A escola de música Pixinguinha, a gente realmente tem que ver como que a gente vai reestruturar, porque quando você vai fazer uma visita lá, é tão delicado, que você tem que ver que os instrumentos que estão lá, além de estarem com vários problemas quebrados, as pessoas têm que levar. Então, é mais um problema que a gente tem que reavaliar de parte de estrutura da nossa cidade. Então, a gente tem que rever alguns detalhes. Mas eu vou, como eu falei, o secretário da área vai ter que me demonstrar como vai ser bem usado o orçamento destinado para o setor. Tá? Eu só queria fazer um comentário rápido, porque eu li uma das perguntas aqui, o que eu não acredito, mas eu não sei se eu fui mal interpretado, mas acho que é do Rodrigo Angel, assim, mas, privatização do ensino, não. O ensino vai continuar sendo, que a gente faz um ISS, é um programa que eu já fazia no Rio de Janeiro, ISS, diminuir o ISS do colégio, e aí ele botar alunos do município dentro de alguns colégios particulares, mas não é privatização, não. É só incentivo mesmo, porque o Estado já está com tanta precariedade para tentar ajudar. Mas isso é um programa extra. Eu quero que o ensino público continue como universidade pública, como a gente tem outros projetos de trazer até faculdades públicas para a cidade. Não é privatizar, não. Tá? Só para botar que eu vi a pergunta aqui, só porque eu não poderia deixar de passar aqui também. Tá bom. Obrigado. Nós já estamos chegando aqui quase a 1 hora, né, de live, então vamos dar 3 minutos a todos os participantes, né, o candidato e aos entrevistadores para as considerações finais. Aí só relembrando aí a todos que participaram hoje, que viram ao vivo aqui nosso chat, que a entrevista passada, que o atual prefeito da cidade não compareceu, mas nós fizemos 1 hora de rodada de perguntas que gostaríamos de perguntar, né, de fazê-la ao candidato,
também Nancy, está em nossa página, aqui nos vídeos da nossa página do Fórum Gonçalense de Cultura. Também temos um canal no YouTube também, só procurar Fórum Gonçalense de Cultura. Agora vou passar a palavra ao Rodrigo Santos, né, para que possa ter seus 3 minutos aí de considerações finais. O Rodrigo está com o fone mutado. Bom, pronto, Rodrigo, 3 minutinhos aí para dar essas considerações finais aí de hoje. Bom, eu quero agradecer inicialmente ao candidato por ter se prestado a esse encontro. É muito importante para a gente essa aproximação. E agora que fica gravado, então, é mais importante ainda, porque a gente já passou outros problemas anteriores com isso, como eu já citei. Quero agradecer ao Guilherme pela presteza de estar construindo isso tudo tecnologicamente aí. Essa galera mais nova entende melhor. A Cleise, que luta tanto nessa cidade por tanta coisa. E agora a gente sempre esteve junto nas lutas, mas acho que agora a gente está muito próximo nessa nossa vontade de construir a São Gonçalo melhor. Eu acho que a gente tem... Vou falar umas coisas que eu falo sempre, quem me conhece já sabe, mas é bom que... Eu estou falando para o candidato agora, eu cheguei a citar isso. Eu acho que a gente tem um problema muito sério em São Gonçalo, que é a formação de plateia. 3 problemas, na verdade. Formação de plateia, autoestima do gonçalense e a diáspora de artistas gonçalenses. O cara tem que sair daqui para realizar a arte dele fora da cidade. E não é nem sucesso, não. Sucesso e fracasso são ilusões. Quem faz arte, ele quer fazer. Ele quer trabalhar, ele quer viver disso. Então, ele tem que sair daqui. E isso cria uma ideia... É ruim para quem sai e cria uma ideia muito ruim para quem fica, porque parece que o cara que ficou não é bom o suficiente para sair da cidade. Então, acho que São Gonçalo precisa entrar no século XXI, precisa entender o conceito de economia criativa, entender que arte e cultura gera renda, gera emprego, gera visibilidade e promove turismo. É só lembrar de Conservatória, que é uma cidade pequena e que vive do turismo da Seresta. O turismo é a indústria que mais gera divisa e menos polui. Então a gente precisa de um governo, que o próximo governo de São Gonçalo tenha esse olhar preocupado com o artista da cidade. Mais uma vez, não de valorização subjetiva, de tapinha nas costas e moção de aplauso na Câmara, não. A gente quer valorização objetiva, proposta de trabalho, conversar com a classe e criar condições para que o artista da cidade fique aqui e, com isso, haja na formação de público e na autoestima. Porque se o moleque da escola, se o moleque lá do Barenco Coelho olhar na escola dele um poeta, um músico, um pintor, vai falar, pô, quando ele crescer ele vai saber, na minha cidade tem isso também. Então, com isso eu deixo meu boa noite a todos, todo mundo que está no chat aqui respondendo, participando, e forte abraço. Evoé. Obrigado, Rodrigo. Agora eu chamo a Cleise também para os seus 3 minutos aí de considerações finais. Cleise? Candidato Rodrigo, também quero agradecer a sua presença. Isso é muito importante quando um candidato a prefeito se coloca à disposição para essa conversa. Como o senhor vai atravessar aí até novembro esse pleito, eu acho que vale a pena o seu plano de governo, ainda que tenha sido registrado no TRE, mas considerar a nossa lei aprovada em 2014 do Sistema Municipal de Cultura, o nosso Plano Municipal de Cultura, também aprovado em 2018, que foi fruto de muita luta. Foram mais de 10 anos para a gente ter essas peças legislativas. O senhor faz menção da Lei Aldir Blanc, são 6 milhões dessa lei aqui em São Gonçalo. A gente precisa agregar mais os artistas, tomar conta da aplicação desse dinheiro. Eu faço uso, inclusive, desses 3 minutos para chamar a atenção do poder público em São Gonçalo, dos editais que precisam ser abertos, os pagamentos dos subsídios, que a gente está muito sem saber de nada. O Rodrigo, meu querido parceiro de banca, colocou da dificuldade de diálogo com o poder público, e isso é verdade. Eu acho que essa cidade tem que pensar políticas de cultura de médio e longo prazo, tem que trazer recursos do ICMS para cá. Esse ano são 89 milhões do ICMS e a gente não vê nenhum dinheiro desse aqui em São Gonçalo. Não existe um incentivo da prefeitura para que o artista gonçalense se submeta a projeto de incentivo para trazer esse recurso para cá. E somos aí a famosa segunda cidade do estado, né? Então, eu acho que essa iniciativa do nosso fórum, ela é muito importante,
porque está trazendo a pauta da cultura para a eleição. O Fórum Gonçalense está aí com sua página no Facebook, abrindo a possibilidade de comunicação, que é um problema para a gente, a comunicação cultural. A gente precisa incentivar isso, a gente precisa agregar e integrar mais a nossa categoria, porque, inclusive, candidato, como o senhor não sabe, muita gente da cidade não sabe que a escola de música Pixinguinha está sem funcionar, não é? É uma realidade que é uma angústia. A cidade nem sabe o que não tem, a cidade desconhece, inclusive, o que precisa e o que tem direito. E eu acho que vale muito a pena a gente abraçar o Plano Municipal de Cultura, porque 90% das nossas angústias e do que a gente quer está ali no Plano Municipal de Cultura, só que ele não é cumprido. Ele não tem suas metas estabelecidas, ele não tem suas ações estabelecidas como tarefa do Poder Executivo. E nós, da sociedade civil, precisamos estar ocupando esse espaço aqui de fala, de proposta, para justamente estabelecer o marco do direito cultural. Então, eu agradeço a sua presença e vamos ver se a gente avança mais nessa discussão. Obrigado, Cleise, pela participação também de hoje. E agora, o candidato Rodrigo Piraciaba, né, do que vem pela legenda do PSB, também tem seus 3 minutinhos ali para suas considerações finais. Candidato. Obrigado, Guilherme. Primeiro, eu realmente gostaria de agradecer aí pela oportunidade que foi dada, sabe, de poder estar aqui falando, te mostrando o que eu acredito. Eu gostaria de agradecer a Cleise, ao Rodrigo e a você, Guilherme, porque realmente, para mim, essa troca é muito valiosa. Quando vocês me chamaram e falaram que vamos conversar da nossa cultura, e isso, para mim, é de uma importância grandiosa, porque, para mim, ter o orgulho no Gonçalense é saber que todos os setores que estão com problemas ou dificuldades têm que mudar. A gente precisa resgatar a nossa cidade. A gente precisa, de novo, ter aquele brilho nos olhos, de não falar, quando você entra numa rede social, ter muita gente que fala, você é de onde? Fala que é de outro município. Por quê? Porque tem vergonha. Como bem falado aqui, para o Rodrigo, imagina, né? Fica um hiato, uma dor, fica dicotômico. Se ele não foi lá para fora é porque ele não é bom. Mas se ele não é bom, por que ele não foi lá para fora? E aí não tem nada disso. A gente tem que fazer arte aqui, independente se a pessoa vai ou não vai, porque tem muita gente que não quer. A gente tem um colégio aqui, porque eu acredito aqui, eu quero fazer tudo de bom aqui. De novo, a gente tem como fazer isso. Por São Gonçalo, como ele bem falou de outras regiões que são polos de referência de cultura, de arte, por que não aqui? A gente tem como resgatar. E aí é óbvio, não vai ser eu sozinho, não vai ser um secretário sozinho, vão ser todos nós. Todos nós que levantamos essa bandeira juntos. E aí sim, com o quê? Sendo escutados, tá? Eu gostei de tudo que a Cleise falou, do que o Rodrigo falou, de tudo que a gente tem ainda de incentivos, de propostas, e a gente tem que batalhar junto. E como eu bem falei, eu estou aqui de coração aberto aí, e podem acreditar, para a gente caminhar junto, para a gente transformar a nossa cidade, porque eu sou gonçalense, e como gonçalense, eu quero o melhor da minha cidade, porque eu não aguento mais, senão é aquele detalhe, né? Se você imaginar que a cidade só mingua, e a gente não quer trabalhar realmente para trazer para a cidade, só querem trabalhar para levar da cidade, levar dinheiro da cidade, pegar outras coisas da cidade, ninguém quer trazer melhorias para a cidade só vai minguar. Então, como eu falei, né, é bom que está gravado, está registrado, e está aqui meu depoimento, minha declaração, que eu estou de coração aberto, que entrando, a prefeitura vai estar realmente também de portas abertas para dialogar, para debater, para tomar puxão de orelha, para estar junto com vocês no que for para melhorar a cidade, para resgatar a cidade, e a gente fazer uma política verdadeira de diferença, porque é isso que eu quero, o orgulho, que todo mundo volte a falar, bater no peito e falar, eu sou gonçalense, e eu tenho orgulho do que eu faço aqui na minha cidade. E é isso que eu acredito, no fundo do meu coração. Tá bom? Obrigado por vocês todos aí que tiveram esses minutos comigo. Obrigado, candidato. Obrigado, Rodrigo Piraciaba, candidato à Prefeitura de São Gonçalo. Obrigado, Cleise Campos. Obrigado, Rodrigo Santos. E, principalmente, nós do Fórum Gonçalense de Cultura agradecemos a todos que participaram aqui, tanto do chat ao vivo quanto assistindo
a essa live e essa série de entrevistas, né, que todas as segundas-feiras, aí ainda teremos bastante segundas-feiras aí pela frente, nós convidamos todos os candidatos e candidatas à prefeitura da cidade para esse debate, essa série de entrevistas aqui, a partir do Fórum Gonçalense de Cultura. Então, eu peço que todos acompanhem a nossa página para sabermos as agendas, né? Qual candidato será o da próxima semana. Boa noite, Cleise, Rodrigo Santos, Rodrigo Piraciaba, e aqui finalizamos essa série, essa entrevista de hoje. Obrigado a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.